3.6 O problema da tomada de decisão. Aproximando-nos mais do universo da direção, além de tratar-se de questão correlata àquela da autoria, seria pertinente abordarmos o problema da tomada de decisões dentro do processo colaborativo. Quem decide o quê? Quando é que uma decisão se torna necessária e inadiável? Como se dá o processo ou a sistemática das escolhas durante os ensaios, tendo em vista a pluralidade de opiniões? Antes de tudo, gostaríamos de invocar uma teoria extrateatral, que estabelece conexões diretas com esse problema, a teoria dos jogos. Criada pelo matemático John von Neumann e desenvolvida, entre outros, por Morton D. Davis. A partir de estudos de análise combinatória, ela busca a aplicação de propriedades matemáticas a problemas econômicos, sociais e políticos. Tal teoria diz respeito principalmente à tomada de decisões que necessitam ser feitas cooperativamente, por meio de barganhas, negociações, estratégias e equilíbrio de forças, tanto entre dois indivíduos, entre parênteses two-person game, quanto entre vários, entre parênteses n-person game. Nota número 18. Davis M. D. Game Theory, a Non-Technical Introduction. Mineola, Dover Publications, 1997, pp. 17 e 18. Lidando com questões como conflito versus cooperação, competitividade versus coalizão, escolha versus acaso, a teoria dos jogos ajuda a pensar sobre decisões que precisam ser tomadas conjuntamente, acordos que precisam ser estabelecidos a partir de diferentes interesses e dilemas ou situações paradoxais que necessitam ser superados. Portanto, nada mais apropriado para o cotidiano da sala de ensaio, onde dramaturgo, diretor e atores, entre aspas, negociam uma criação compartilhada, e que a partir de preferências individuais chega-se a escolhas coletivas. Página 73. Por outro lado, é importante estarmos atentos às limitações da teoria dos jogos em relação ao campo artístico. Por se tratar de modelo matemático, do qual não trataremos aqui, com aplicações específicas no campo da ciência política ou da administração, entre outros, em que se buscam, entre aspas, soluções, entre aspas, estratégias ou até mesmo, entre aspas, formas de se ganhar uma disputa. As correspondências com o universo teatral devem ser realizadas com cuidado. O aspecto evolucionista e comportamental dessa teoria, marcadamente behaviorista, também inspira cautela. Além disso, algumas correntes da administração se utilizam desses princípios como forma de, entre aspas, exploração da cooperação. Portanto, o que vai nos interessar não é a aplicação teatral da teoria dos jogos, mas simplesmente algumas possíveis aproximações a seu universo. Nota número 19. Outro fator importante na compreensão da teoria dos jogos foram as duas palestras realizadas pela física Gita Ginsburg ao grupo de orientandos do professor Jacob Ginsburg no primeiro semestre de 2007. Nesses encontros, ela realizou uma, entre aspas, tradução da linguagem matemática envolvida nessa teoria e ajudou-nos com exemplos práticos retirados do cotidiano, a transpor fórmulas e equações para casos concretos. Tal contribuição mostrou-se bastante útil no desenvolvimento dessa parte do trabalho. No processo de ensaio, é comum o conflito entre desejos artísticos individuais contrastantes e mesmo desses em relação às aspirações coletivas de ordem mais geral. Às vezes, sem perceber, as pessoas estão lutando entre si movidas por impulsos narcisistas, demarcações de territórios ou crises de segurança. Ao mesmo tempo, também subsiste a vontade e a necessidade de cooperarem umas com as outras. Enquanto diretor, como perceber as motivações e as forças que se encontram em jogo? Como não transformar, por exemplo, o período de livre experimentação dos papéis por parte dos atores em uma estratégia de competição? Como levar em conta as aspirações individuais sem, com isso, se tornar refém delas, sem prejudicar o projeto que é, na origem e no fim, coletivo? Morton D. Davis vê a tomada de decisões como um jogo de estratégia e aponta que, entre aspas, em um jogo, cada jogador deve avaliar a extensão na qual os seus objetivos combinam ou colidem com os objetivos dos outros e decidir se vai cooperar ou competir com todos
ou algum deles. Nota número 20. Davis, M.D. Game Theory, a Non-Technical Introduction. Página 14. Se concordamos quanto à natureza de, entre aspas, jogo, que atravessaria essa dinâmica das escolhas grupais, que regras as norteariam? Antes de qualquer coisa, Davis coloca a questão numérica como fator determinante. Uma decisão entre dois, traço. Por exemplo, um ator e o diretor, traço. É muito distinta daquela tomada entre mais de duas pessoas ou N pessoas, traço. Imaginemos em nossa área uma, entre aspas, assembleia com um grupo teatral inteiro. Página 74. Além disso, se no jogo buscamos encontrar uma solução, aqui traço especialmente por se tratar de várias pessoas reunidas, todas convivendo com objetivos coincidentes e discordantes, traço, esta solução pode não existir ou, ao contrário, existirem várias possíveis. Segundo ele, os jogos complexos são menos previsíveis do que os jogos simples, porém, são mais interessantes e férteis. Entre as dificuldades associadas à tomada de decisões, podem ser destacados 3 fatores: a falta de conhecimento das consequências de cada uma das opções possíveis, as manipulações traço, conscientes ou não traço, dos outros entre aspas jogadores, e a interferência do acaso. Na esfera do processo colaborativo, o grau de empirismo a ele inerente acaba por maximizar estas dificuldades. Um dos elementos que pode auxiliar a tomada de decisão é a expressão das preferências da pessoa, de maneira consistente, a fim de que ela possa realizar uma escolha racional. Segundo Davis, um fator determinante no processo de escolha é a forma como as diferentes alternativas são expressas, pois, abre aspas, as pessoas nem sempre tomam decisões baseadas em suas condições ou circunstâncias, mas sim como essas circunstâncias apareceram ou foram descritas. Fecha aspas, nota número 21. Davis, M.D. Game Theory, a Non-Technical Introduction, página 73. Sob o ponto de vista teatral, a razão é apenas um dos fatores em jogo, o que limita bastante o acolhimento da sugestão acima mencionada. Por outro lado, o exercício do diretor em tentar clarificar ou explorar as preferências artísticas dos outros integrantes do grupo pode, de fato, ajudar no processo decisório. É bastante comum, por exemplo, quando um dos atores expressa confusamente, traço, ou com alguma timidez, traço, suas proposições, elas serem descartadas imediatamente pelo restante do grupo. Isso no caso de serem ouvidas. Nesse sentido, o papel do diretor em apresentar todas as diferentes alternativas surgidas, garantindo um nível de expressão consistente e claro, pode evitar injustiças e auxiliar um processo de escolha mais amadurecido. Davis identifica ainda distintas categorias de jogos: os inteiramente competitivos, os inteiramente cooperativos e os de caráter misto. No caso do processo colaborativo, por toda a complexidade que ele envolve, pode haver uma aproximação maior com a última categoria. Por outro lado, talvez ele pudesse ser pensado como um jogo fundamentalmente cooperativo, porém atravessado por elementos competitivos. Tal percepção advém da identificação de motivações contraditórias nos, entre aspas, jogadores. Por exemplo, no momento da distribuição dos papéis ou na fase de improvisações destinadas ao desenvolvimento das personagens, o posicionamento dos atores tende a ser bastante ambíguo. Se por um lado existe o desejo coletivo de realizar a melhor peça possível, por outro, as personagens maiores, mais complexas ou protagonistas, página 75, exercem atração maior sobre os intérpretes. Além disso, numericamente falando, os atores se constituem como um subgrupo em que todos exercem a mesma função, em contraponto à presença de um cenógrafo ou de um iluminador. Portanto, o fator competitividade é inerente ao processo, queiramos ou não. Contudo, se em espetáculos comerciais, no momento de realização do casting, o diretor pode acirrar ou estimular tal competitividade, numa perspectiva grupal isso deve ser evitado ou atenuado. Caso contrário, podem ocorrer desgastes e cisões incontornáveis no bojo do trabalho. Fechar os olhos e fazer de conta que essas disputas não existem é também ingênuo e perigoso. Uma saída possível
é manter a consciência de tais conflitos ao longo dos ensaios e, ao invés de querer extirpar ou reprimir este traço competitivo, adotar transparência em relação às escolhas. Um encenador, por exemplo, deve justificar o mais concretamente possível, não usando apenas o critério do gosto pessoal, as opções dramatúrgicas de desenvolvimento das personagens e as escolhas, ator-papel, por ele realizadas. Invocar ou lembrar alguns dos aspectos artísticos fundamentais, motivadores do processo coletivo em curso, também pode auxiliar. Contudo, na maior parte das vezes, os sentimentos de, entre aspas, perda e frustração são inevitáveis e só são superados, quando o são, muitos meses depois. Entre os aspectos ou traços importantes levantados por Davis em relação aos jogos cooperativos e mistos, destacamos alguns. Comunicação. O grau de capacidade de comunicação dos jogadores produz efeito significativo no resultado do jogo. Em outras palavras, a inabilidade para se comunicar é um problema crucial e se constitui numa, entre aspas, desvantagem. Nos jogos cooperativos é fundamental, ainda, que os jogadores possam se comunicar livremente. Restrição de alternativas. Ao invés de se trabalhar com uma infinidade de opções, o princípio da limitação de alternativas pode provocar o fortalecimento de posições dos jogadores e, consequentemente, auxiliar a tomada de decisões. No caso do processo colaborativo, ainda que seja útil trabalhar sob um espectro bastante amplo no início da pesquisa, o encaminhamento restritivo em relação ao campo de interesse é fundamental para que o grupo, entre aspas, encontre o eixo, ou eixos, do espetáculo. Ameaças. Uma ameaça é a afirmação de que você agirá de determinada maneira sob determinadas condições. O seu objetivo é provocar a mudança de comportamento em alguém ou no grupo todo. Algo que talvez não ocorresse se não fosse a existência desta ameaça. Além disso, uma ameaça só é efetiva na medida em que ela for plausível. Em relação ao teatro, sabemos que muitas dessas ameaças não passam de irrupção emocional passageira. Contudo, ela apresenta também outras dimensões. Por exemplo, durante o processo de ensaio de Apocalipse 1,11 do Teatro da Vertigem, o dramaturgo ameaçou não assinar o texto caso o final da peça tomasse determinado rumo. Página 76. Tal afirmação, que se mostrou posteriormente, se trata apenas de uma provocação. Causou impacto no grupo e fez com que intensificássemos a busca por um final que pudesse contemplar a todos. Construção de acordos. Como todo acordo é alcançado coletiva e voluntariamente, a partir da negociação entre os jogadores, ele deve ser, entre aspas, protegido por regras que garantam seu cumprimento. No que diz respeito ao teatro, a elaboração de, entre aspas, regras de proteção dos acordos pode soar demasiado coercitivo ou burocrático. Porém, pode estabelecer e lembrar sempre que necessário pactos artísticos comuns. A ideia em si de construção e de manutenção de acordos, ainda que eles possam ser transformados inteiramente no momento posterior, é bastante valiosa para um bom encaminhamento do processo. Agir cooperativamente. Cada jogador tem duas escolhas básicas, entre aspas, cooperar ou, entre aspas, não cooperar. Quando todos os jogadores atuam cooperativamente, cada um deles tem melhor resultado individual do que quando todos atuam sem cooperação. De fato, cooperar com um parceiro que não coopera de volta pode levar ao desastre. E basta apenas um dos integrantes não querer cooperar para que todo o grupo sofra perdas. Davis sugere a importância em determinar, ou estar atento, sobre quais condições os jogadores cooperam. Ele aponta 4 fatores principais: o tamanho dos, entre aspas, pagamentos, no sentido daquilo que você ganha, entre aspas, em cooperar, o modo como a outra pessoa joga, a habilidade para comunicar e a personalidade dos jogadores, por exemplo, a capacidade de confiar e de inspirar confiança. Entre os fatores desfavoráveis estariam a desconfiança do outro jogador, a ambição, a ignorância ou a falta de consciência do que significa cooperar e do como fazê-lo e, por último, a competitividade. Alguns jogadores, por exemplo, não concebem jogar sem ser competitivamente.
Ele alerta ainda que, a partir de vários experimentos realizados, foi constatada uma tendência consistente e progressiva dentro dos jogos em agir de modo não cooperativo. Cita, por fim, o biólogo William D. Hamilton, quando o mesmo alerta que, abre aspas, o problema é que, enquanto o indivíduo pode se beneficiar da mútua cooperação, cada um pode ganhar ainda mais através da exploração dos esforços cooperativos dos outros. Fecha aspas, nota 22. Davis, M.D., Game Theory, a Non-Technical Introduction, página 149. No caso do encenador, que trabalha em processos de criação compartilhada, perceber os obstáculos ou os facilitadores da cooperação passa a ser uma de suas funções relevantes. Cabe a ele estimular e criar mecanismos de colaboração entre todos os integrantes do grupo. Página 77. Segundo ainda a definição de Davis, os jogos cooperativos, e em certa medida também os mistos, são aqueles nos quais os jogadores devem formar coalizões uns com os outros e considerar quais incentivos ou atrativos eles devem oferecer ou aceitar. Cada coalizão tem um valor específico, que pode ser definido como a quantidade mínima que aquela coalizão pode obter caso todos os seus membros estejam unidos e joguem como um time. Sabemos bem como, ao longo do processo de ensaio, tais coalizões vão sendo formadas e desfeitas, a depender dos gostos e interesses individuais e do momento em que se encontra o trabalho. Essas alianças, entre aspas, temporárias, entre parte dos atores e o dramaturgo ou entre a direção e a dramaturgia, por exemplo, vão ser determinantes no encaminhamento das opções artísticas e nos procedimentos metodológicos. É bastante frequente, também, o choque entre coalizões diferentes, fundamental ao exercício da cooperação e à busca de soluções alternativas. Porém, insisto, o fluxo constante na formação e dissolução de alianças, de parcerias transitórias em que hoje lutamos pela manutenção de determinada cena e amanhã nos confrontamos sobre determinado corte no texto, é um dado bastante característico do processo colaborativo. Idealmente, em jogos do tipo cooperativo, os jogadores têm a capacidade de se expressar e de agir conjuntamente, da maneira que lhes aprouver. Contudo, na prática, isso não ocorre bem assim. Segundo Davis, por exemplo, abre aspas, a espacialização física dos jogadores afeta as negociações, e os jogadores que são agressivos e rápidos para o embate se dão melhor do que os outros que são mais reservados. Fecha aspas, nota 23. Davis, M.D. Game Theory, a Non-Technical Introduction, página 192. No caso do processo teatral, isso não tem necessariamente validade, já que uma sugestão apresentada em cena, ainda que no fundo da sala ou como contraplano de uma imagem, pode exercer impacto inquestionável sobre todo o grupo. Além disso, desde que garanta a expressão de todas as ideias ou opiniões, a, entre aspas, agressividade ou, entre aspas, rapidez de um jogador, entre aspas, tem um ganho, se tiver, apenas temporário. Em relação aos resultados, eles podem ser os mais diversificados possíveis, na medida em que se trata de um tipo de jogo de alta complexidade. É de sua natureza ser composto por um amplo espectro de encontros e por inúmeras variáveis, entre elas, por exemplo, a capacidade dos jogadores em negociar. Aliás, o fluxo de negociação e barganhas é intenso aqui, e custam a se fixar em algum lugar. Esse elemento da, entre aspas, negociação é fator-chave no processo de construção do texto e da cena. Por exemplo, um ator pode desejar que determinado momento da trajetória de sua personagem esteja presente no roteiro, enquanto o dramaturgo, ao contrário, prefere o uso de elipse naquele trecho. Esses mútuos convencimentos ou, entre aspas, barganhas não ocorrem apenas por meio de discussões verbais, mas se dão no campo da própria cena, através de uma improvisação mostrada em defesa de um argumento ou do texto que é reescrito para justificar determinada posição. Nesse sentido, apesar do, página 78, ator mais combativo, por exemplo, conseguir colocar suas reivindicações de forma rápida e explícita. O ator mais reservado tem, por sua vez, o espaço da cena para se manifestar, o que, via de regra, produz convencimento bem mais efetivo. Nos jogos cooperativos, também a noção de poder, entre aspas, é mais sutil e mais difícil de avaliar.
Neles, o conceito de poder é mais impalpável e esquivo, já que é imperativa a cooperação com o outro, tenha-se ou não empatia por ele. Daí decorre que o, entre aspas, poder é sempre potencial, pois necessita da cooperação dos outros para se materializar. Além disso, muitas vezes a dominância, entre aspas, de um posicionamento ocorre pela capacidade de implementar propostas mais adequadas, o que significa que todos vão, entre aspas, ganhar mais do que ganhariam se mantivessem a proposta anterior. Sem esquecermos as ressalvas feitas à teoria dos jogos no possível diálogo com a prática teatral, acreditamos que a discussão sobre o, entre aspas, poder e a forma como ele se materializa é uma das mais oportunas ao pensarmos o processo colaborativo. Nele, apesar das funções estarem estabelecidas, não ocorre a subserviência pacífica dos integrantes do grupo a alguma deliberação artística individual. Tais resoluções são continuamente confrontadas e exigem uma dinâmica de convencimento. Ou seja, é como se o poder, entre aspas, estivesse sempre colocado em xeque, relativizado e fosse contestável em suas decisões. Nesse sentido, é que ele pode ser visto como mais esquivo e permeável do que em processos mais tradicionais. Além disso, sem a cooperação de todos os membros da companhia, este poder, entre aspas, não tem força de instauração. Ele depende da anuência e da participação do outro para se concretizar enquanto ato. Não adianta, por exemplo, o diretor querer impor à força determinada marcação ou gesto. Caso o ator não aprove tal sugestão ou não seja convencido pelos argumentos do diretor, não há como obrigá-lo. Via de regra, a força de uma ideia ou proposição que impacte todo o grupo exerce muito mais poder, entre aspas, do que qualquer atitude autoritária. Davis chama a atenção também para os mecanismos de conversão das vontades individuais em decisões grupais, num contexto em que a opinião de cada pessoa é igualmente importante. O procedimento mais simples, e bastante frequente nos grupos teatrais que criam coletivamente, é o da votação. Contudo, como estabelecer mecanismos de votação que, de fato, traduzam as preferências gerais? Muitas vezes, por exemplo, a votação por simples maioria pode incorrer em erros ou distorções. Daí, em casos como estes, ser preferível uma estratégia de votação por maioria absoluta ou, melhor ainda, por turnos ou etapas, em que o que está em jogo é o descarte das opções que causem maior rejeição dentro do coletivo. Por fim, tomando como base nossas experiências teatrais, podemos acrescentar que a recorrência das parcerias ou a continuidade de membros do grupo de um trabalho a outro facilitam e acentuam o espírito de cooperação. A repetição dos encontros, ainda que possa incorrer na armadilha da acomodação, contribui sem dúvida para o amadurecimento da tomada de decisões em processos de cocriação. Página 79, 3.7 Polifonia e construção da cena. A ideia de polifonia, tal como definida por Bakhtin, é bastante útil para se pensar o processo colaborativo. Apesar de se tratar de uma reflexão sobre a obra de um único autor, no caso Dostoiévski, é possível expandir esse conceito para um modo de criação onde estão envolvidos vários autores. O pensamento artístico de tipo polifônico se caracteriza pela presença simultânea de vozes autônomas, mutuamente contraditórias. Segundo Bakhtin, trata-se da, abre aspas, multiplicidade de vozes e consciências independentes e immiscíveis, fecha aspas, formando uma, abre aspas, autêntica polifonia de vozes plenivalentes, fecha aspas, nota 24. Bakhtin, M. Problemas da Poética de Dostoiévski, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2002, página 4. Este aspecto da immiscibilidade pode ser remetido ao caráter autônomo, ou de relativa autonomia, das diferentes contribuições artísticas dentro do processo colaborativo. Como já dissemos, não ocorre a soma ou fusão das diferentes áreas. Elas são consonantes, mas sem se dissolverem ou se desintegrarem uma na outra. São contíguas, porém, às vezes contrárias e também mesmo contraditórias entre si. Por outro lado, essa independência pressupõe diálogo e interconexão entre as diferentes funções. O próprio pensador russo dirá mais à frente que, abre aspas, o principal na polifonia é justamente o fato de ela realizar-se entre diferentes consciências, ou seja, de ser interação e a interdependência entre estas. Fecha aspas, nota 25. Ibid,
página 37. Ou seja, trata-se de uma autonomia relativa, que não tem a obrigação de amalgamar os diferentes campos artísticos, mas depende do diálogo entre eles para se potencializar. O processo colaborativo busca, na verdade, sínteses parciais relativas a cada função. Tanto é assim que podemos identificar um conceito de som, de luz, de interpretação, etc., que se justapõem uns aos outros. É claro que nesse deslizamento de distintas concepções ocorrem infiltrações, contaminações, penetrações entre dobras e sulcos, já que não se trata aqui de superfícies lisas, mas sim precárias e acidentadas. Porém, insistimos, sem que haja dissolução ou desfiguração de campo. Por sua vez, essas sínteses parciais comporão uma síntese geral, não condicionada pelo imperativo da unidade de estilo ou pela padronização homofônica. O próprio Bakhtin vai falar em, abre aspas, interação de várias consciências imissíveis, fecha aspas, nota 26, IPT, página 7. O que pressupõe um elemento dialógico e cognitivo na autonomia por ele assinalada. Tal dialogismo, contudo, não implica homogeneidade, nem afinidade entre os diferentes elementos constitutivos da obra. A criação se dá, ao contrário, a partir de materiais heterogêneos, heterovalentes e profundamente estranhos, resultando um trabalho, abre aspas, poliestilístico ou sem estilo, fecha aspas, polienfático e contraditório. Nota 27. IPT, página 13 a 14. Página 80. Essa multiplicidade de fontes, de matérias e de vozes é central no processo colaborativo, resultando também em complexa diversidade estilística. Ainda que o texto apresente determinado tom, traço, o que nem sempre ocorre, traço, ele poderá ser atravessado por uma trilha sonora de caráter contrário ou colocado em um espaço físico que lhe crie turbulências. Tal dinâmica é diferente do caos ou da entropia, já que um longo processo de conectividades e diálogos foi embasando e gestando aquela independência de estilos. No plano ideológico, ainda que haja princípios norteadores dentro do grupo, traço, por exemplo, determinada visão sobre o uso de verbas públicas ou sobre política cultural, traço. Eles convivem com a presença de elementos dissonantes. Durante os ensaios, é bastante comum o choque ou a contraposição de visões de mundo díspares. Tais contradições, contudo, não são extirpadas, mas sim alimentadas. Ou seja, elas estarão explicitamente presentes dentro da obra, revelando cisões inerentes ao grupo. Por outro lado, haverá um movimento de busca por territórios intermediários, mínimos denominadores comuns. Enfim, soluções viáveis para que os diferentes pontos de vista sejam atendidos. Uma diferença, talvez, em relação à criação coletiva, pode ser aqui percebida. Como vimos, houve vários grupos em que um forte posicionamento ideológico e político levava à produção de obras que deveriam espelhar e garantir inequivocadamente tal discurso. Contudo, na perspectiva da polifonia, a, abre aspas, multiplicidade de centros consciência, fecha aspas, não pode ser reduzida a, abre aspas, a um denominador ideológico, fecha aspas, nota número 28. Bakhtin, M. Problemas da Poética de Dostoiévski, página 16. É curioso, porém, que o próprio Santiago Garcia, de La Candelária, invoque o conceito de Bakhtin em seus escritos teóricos. Segundo ele, abre aspas, pelo fato de recorrer desde o início a vários textos, a diversas abordagens que vêm dos próprios integrantes ou de outros colaboradores no processo de criação do espetáculo, a criação coletiva, em geral, assume um caráter intertextual e polifônico, ou, entre aspas, carnavalesco, tal como definido por Bakhtin. Fecha aspas, nota 29. Garcia S. Teoria e Prática del Teatro. Página 80. Ainda que não esteja incorreta tal associação, ela não dá conta da integralidade do conceito bakhtiniano. Outro elemento caracterizador da construção polifônica é a variedade e simultaneidade de planos. Traço, textuais, filosóficos, sociais, culturais, etc. Traço. Também denominada como multiplanaridade. Essa característica leva, antes de tudo, ao enfraquecimento do elemento dramático, traço.
quando não, a destruição. Daí a afirmação de Bakhtin de que, abre aspas, no romance polifônico de Dostoiévski, o diálogo autenticamente dramático pode desempenhar apenas papel bastante secundário, fecha aspas, nota número 30. Bakhtin, m.op.cit. Página 16. A dramaturgia, e a cena, produzida em processo colaborativo vai incorporar essa presença de planos distintos, identificáveis, por exemplo, no amplo espectro de registros, no cruzamento de referências, no choque de discursos, na estrutura fragmentada e no mosaico de textos e cenas. O elemento dramático coabita com o épico, o lírico, o testemunho, o documental, criando uma cena, em um texto, multifacetada. Página 81. Outros traços fundamentais da polifonia são a coexistência e a interação. Tais elementos, na visão bakhtiniana, ocorrem no espaço e não no tempo. O que determina, ao contrário do aspecto multiplanar, uma atração pela forma dramática. Para o pensador russo, isso provoca uma forma de interpretar o mundo que, abre aspas, procura captar as etapas propriamente ditas em sua simultaneidade, confrontá-las e contrapô-las dramaticamente e não estendê-las numa série em formação, fecha aspas, nota 31. Bakhtin, M. Problemas da Poética de Dostoiévski, página 28. É importante pontuar que o aspecto simultâneo no processo colaborativo não ocorre apenas na obra acabada. Ele é determinante do sistema de feitura. Diferentemente de trabalhos mais tradicionais, em que se torna um texto já escrito, ensaia-se o mesmo com os atores e, na sequência, os outros criadores aportam as suas contribuições, aqui todas as áreas artísticas são desenvolvidas simultaneamente. Não há o imperativo de anterioridades e posterioridades. Portanto, as interrelações entre os conteúdos e as formas se dão contiguamente durante o próprio fazer, e não apenas na recepção. Daí que, além de uma cena polifônica, temos um processo que, também ele, é polifônico. Além disso, essa contiguidade e coexistência contribuem, durante os ensaios, para o enfraquecimento ou relativização das hierarquias. As diferentes funções estão colocadas lado a lado. Têm autonomia para propor rumos, ideias ou recuos. Não pedem permissão para se colocar nem interferir. Ainda que Bakhtin esteja se referindo ao autor Dostoiévski, é surpreendente como ele parece descrever, ao tratar da conjugação de múltiplas vontades e pontos de vista, a dinâmica de trabalho do processo colaborativo, todo ele pluralista e contraditório. Um exemplo disso aparece na afirmação de que, a essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes aqui permanecem independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de ordem superior à da homofonia. É precisamente na polifonia que ocorre a combinação de várias vontades individuais. Realiza-se a saída de princípio para além dos limites de uma vontade. Pode-seria dizer assim: a vontade artística da polifonia é a vontade de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento. Nota 32. Ibid, página 21. A vontade do encenador é apenas uma entre várias, e no acontecimento cena que o grupo quer instaurar, o seu papel não parece ser o de criação a fórceps de uma, abre aspas, unidade de ordem, fecha aspas. Ao contrário, sua contribuição é de garantir o espaço de emissão das distintas vozes, de estimular as suas altissonâncias sem, contudo, refutar a gagueira, o desafinamento e a mudez, permitindo que uma possível, entre aspas, unidade ocorra como fruto adubado dessas interações, a partir delas e ao fim delas. A ele cabe o ofício de ouvir todas aquelas vozes simultaneamente, de não se ensurdecer no barulho ou, então, de fazer do ruído partitura. Página 82. Ele não dá voz a ninguém, atitude paternalista indesejada, porque todos já têm voz, são donos dela. E a sua própria voz, a voz do ensinador, não é de solista nem de prima-dona, e nem também se encontra dissolvida num coral indistinto. Ela é um canto singular, contraponto e contracanto, e às vezes só afonia e silêncio. Mas e a unidade, tão cara à atividade da direção? Bem, talvez possamos responder como Bakhtin quando ele afirma que
Abre aspas. A unidade do romance polifônico que transcende a palavra, a voz e a ênfase permanece oculta. Fecha aspas. Nota 33. Bakhtin, M. Problemas da Poética de Dostoiévski. Página 45. No caso do processo ou da cena polifônica, a sua unidade é produzida pela diversidade, ou, como sugere o teórico russo, encontra-se encoberta. 3.8. Conceito de processo colaborativo. O termo processo colaborativo tem origem incerta. A palavra, entre aspas, colaborativo, por volta de meados da década de 90, ganhou maior emprego e ampliou as suas conotações no meio artístico e cultural. Como já apontamos, o diretor inglês Max Stafford Clark refere-se ao trabalho de sua companhia Out of Joint como sendo collaborative work, entre parênteses e entre aspas, trabalho colaborativo. Em livros de dramaturgia e direção publicados naquela década, lançava-se mão deste vocábulo para a referência a qualquer processo de criação envolvendo o elemento coletivo ou compartilhado. Anne Bogart, nos Workshops Silents, nota 34. Durante o período de 1996-97, por meio da bolsa Fellowship of the Americas, concedida pelo Kennedy Center of the Performing Arts, tive a oportunidade de acompanhar o processo de ensaio de vários diretores americanos, entre eles Anne Bogart, com a qual, além de workshops e aulas na Columbia University, realizei estágio de observação da montagem de American Silence. Também utilizava frequentemente a palavra collaboration, entre parênteses e aspas, colaboração. Baseados em lembranças pessoais, recordamos que durante os ensaios de O Livro de Jó, do Teatro da Vertigem, o termo colaborativo, entre aspas, foi usado aqui e ali de maneira informal, sempre como forma de caracterizar uma dinâmica de criação compartilhada e grupal. Porém, não temos claro o momento no qual o grupo começa a empregar conscientemente a expressão processo colaborativo. Talvez com o desejo de caracterizar o que fazíamos, aliado ao desgaste do termo criação coletiva, fomos denominando nosso trabalho por meio daquela expressão. Além disso, esse espetáculo marcou também a parceria artística com Luiz Alberto de Abreu, dramaturgo que veio de significativa experiência coletiva no grupo Mambembe. Ao nos reencontrarmos alguns anos depois como professores da Escola Livre de Teatro de Santo André, página 83, onde coordenamos vários cursos juntos, reunimos alunos de dramaturgia e direção, Abreu também adotava a expressão processo colaborativo. Fora dali, em outras companhias e coletivos, ouvimos o mesmo conceito ou similares: dramaturgia colaborativa, processo compartilhado, dramaturgia em processo, teatro coletivo, criação grupal, etc. Todos eles querendo traduzir um tipo de fenômeno que não ocorria apenas no campo do teatro. Se pensarmos nos coletivos de artes plásticas, abre parênteses, Bijari, a revolução não será televisionada, etc., fecha parênteses, de cinema, de música, entre outros, todos apontavam para projetos de compartilhamento de autorias. Mesmo fora do universo das artes, experiências como a da Wikipédia ou do jornalismo colaborativo são exemplos disso. Portanto, menos importante do que determinar a autoria ou a origem exata da expressão processo colaborativo é flagrar a tendência de época, o contexto histórico particular, a inquietação relativa ao modo de fazer teatro que colocava em sintonia diversos artistas e companhias dentro e fora do país. No caso do Teatro da Vertigem, adotamos e continuamos a usar essa expressão pelo significado e força que a reunião desses dois vocábulos suscita. O primeiro, processual, avaliado ao trabalho em conjunto. Essa ênfase colocada na ideia de processo em que o colaborativo, entre aspas, funciona como uma qualidade ou característica intrínseca é bastante relevante. Além, é claro, do parentesco com outra noção valiosa, a de work in progress, que, segundo Renato Cohen, abre aspas, conceitualmente, 3 pontos entre colchetes, carrega a noção de trabalho e de processo, fecha aspas, nota 35. Cohen R. Work in Progress. Na cena contemporânea, criação, encenação e recepção. São Paulo, Perspectiva, 1998, página 20. Nesse sentido, parece-nos fundamental o exame em separado de dois vocábulos conceito, que compõem a expressão processo colaborativo. 3.8.1 Ideia de processo.
Afastando-se das ideias de genialidade, inspiração e obra-prima, a arte contemporânea instaura um novo paradigma de produção e recepção, caracterizado pelo elemento da precariedade, do transitório, do inacabado e do processual. Valoriza-se a luta com a materialidade, o percurso de formação da obra, o trabalho do artista, como antídoto às mistificações de toda a ordem relativas à criação. Ou seja, ocorre o deslocamento da ênfase dada apenas à obra concluída, passando-se a valorizar também o seu processo de construção. Mesmo a ideia de, entre aspas, ponto final é posta em xeque. As obras como seus processos estão marcadas por um movimento contínuo, transitório, sempre aberto a novos desdobramentos. O teatro, pelo caráter de reversibilidade de sua escritura, já não se encontra gravado na fixidez de um suporte imutável, o que ocorre com a fotografia, a literatura ou o cinema, por exemplo, Página 84. Configura-se como lugar privilegiado da mutabilidade. A ideia de estreia, entre aspas, vem sendo cada vez mais relativizada pelas noções de, entre aspas, ensaio aberto ou de, entre aspas, abertura pública do processo. É cada vez mais comum a perspectiva de um trabalho sempre em desenvolvimento, que vai produzindo novas versões de si mesmo durante o processo de apresentações. Aliás, é justamente o fim da temporada que hoje marcaria o fim da obra, e de seu processo. E essa finalização, na maior parte das vezes, não é caracterizada pelo gesto deliberado, volitivo e heróico da última pincelada, entre aspas, mas é fruto do abandono, da desistência, do cansaço ou incapacidade em continuar transformando aquele material vivo. O que existe é apenas a, entre aspas, última versão, não mais a, entre aspas, versão final. Ainda que o público e parte da crítica avaliem com reserva e preconceito essa categoria do provisório, enxergando ali preguiça, descuido ou até mesmo má-fé por parte dos artistas, o que está em jogo é um novo paradigma do fazer teatral. A, entre aspas, obra em aberto, o, entre aspas, espetáculo inacabado, o work in progress, ao contrário do que se imagina, requer investimento de tempo e trabalho muitas vezes superior ao da, entre aspas, peça pronta. Isso porque não existe repouso nem acomodação. O imperativo da construção-reconstrução permanente é o oposto da lassidão, do afrouxamento, do, entre aspas, colher os louros. Planta-se e ceifa-se, aduba-se e poda-se todo o tempo, num fluxo de criação ininterrupta, o que demanda um novo olhar e um instrumental crítico diferenciado por parte da recepção. Ao pensarmos o percurso da criação, ou trazê-lo para o primeiro plano, direcionamos nosso olhar para os meios materiais e para o modo de produção do fazer teatral. Essa abordagem cria também uma tensão entre processo e produto, que acaba sendo iluminadora para ambos. Aliás, é preciso insistir nisso, a ênfase na discussão sobre os procedimentos de trabalho e sobre a trajetória de construção da obra não elimina ou abole a instância da recepção. No universo do teatro, por mais que os ensaios tenham a duração de anos e ocorram encerrados em recônditas salas, sem nenhuma instância de abertura pública, essa última certamente é desejada pelos artistas e ocorrerá em algum momento oportuno. Mesmo chamados, entre aspas, grupos de treinamento, treinam para, em alguma instância ou em algum trabalho futuro, materializarem o contato com os espectadores. Como afirma o professor Jacob Ginsberg, não existe teatro sem recepção, e ela ou é um polo subtendido e potencial durante o período de feitura ou é trazida concretamente para compartilhar do processo de criação e da obra daí resultante. Portanto, discutir a trajetória de construção não se restringe a uma instância umbilical e autocentrada, isolada do mundo, mas, ao contrário, pressupõe, planeja e estimula o lugar e a ação do espectador, ou seja, o ato criativo não se completa sem a sua comunicação. Amparados pela discussão estabelecida pela crítica genética, podemos pensar o período de ensaios como um, abre aspas, texto móvel. Página 85, nota 36. Philip Willemart afirma, entre algumas definições possíveis de texto móvel, entre aspas, que, carregado de sentidos desconhecidos do escritor, o texto móvel insiste até estar completamente esvaziado e tornando-se um espaço oco sem mais poder sobre o escritor, a ponto de liberá-lo e deixá-lo entregar o texto ao editor. Entre parênteses, insular, org, entre parênteses, criação em processo, ensaios de crítica genética,
página 78, fecha parênteses. Escrito e apagado a várias mãos, por todos os artistas envolvidos e pelo próprio público. Traço quando este é convidado a interferir nos rumos da criação. Período sísmico, turbulento e instável que produz uma escritura, entre aspas, de igual natureza. Nesse sentido, talvez seja fecundo pensar o processo de trabalho como um, entre aspas, texto, como uma, entre aspas, obra também, com elementos estruturais operadores e dispositivos, e até mesmo com precipitações estéticas. É claro que sempre perpassado pelo provisório e pelo transformativo. Um processo tem natureza tateante, composta pelo movimento contínuo de se fazer, desfazer e refazer. Ele é regido pelo princípio da natureza, no desenrolar de sua trajetória. Os poucos marcos de orientação sinalizam, às vezes, apenas aquilo que não se quer. O descarte, o, entre aspas, não, a recusa tem força de germinação. A forma vai surgindo de uma dinâmica de exclusões. Por esse ângulo, o processo não é democrático. Ele não acolhe tudo, ele expele e regurgita, põe para fora, elimina. Por outro lado, na medida em que permite que os elementos, as propostas, as ideias venham à tona e sejam discutidas ou experimentadas, ele assume um caráter profundamente democratizante. É esse lugar paradoxal, o habitat do processo colaborativo. Ele admite e estimula que o autor traga uma cena-depoimento baseada em suas memórias mais preciosas, para em seguida descartá-la, redirecioná-la para outro ator ou ainda transformá-la inteiramente. Cecília Almeida Salles, pesquisadora das diferentes linguagens artísticas dentro do campo da crítica de processos, vai pensar o ato criativo a partir da noção de, entre aspas, tendência, ou seja, como um movimento dialético entre rumo e incerteza. Essa perspectiva abre espaço para o acolhimento do acaso, tornando-o um operador importante na construção da obra. Segundo ela, abre aspas, aceitar a intervenção do imprevisto na continuidade do processo com tendência implica compreender que o artista poderia ter feito aquela obra de modo diferente daquele que fez. Admite-se que outras obras teriam sido possíveis. Fecha aspas, nota 37. Zular, R. Org, Criação em Processo, Ensaios de Crítica Genética, página 186. Em outras palavras, a obra acabada é, ao fim e ao cabo, apenas uma possibilidade de precipitação dentre inúmeras outras, experimentadas durante o processo. Ela é a possibilidade que se fixou. Salles acrescenta ainda outro aspecto importante, o da, entre aspas, falha, traço, ou, se quisermos ampliá-lo, poderíamos nomeá-lo como, entre aspas, fracasso. Para ela, abre aspas, um movimento criativo mostra-se também como um percurso falível. As rasuras dão a conhecer as diversas nuances de erros e das diferentes maneiras de enfrentamento dessa possibilidade de erro. Fecha parênteses, página 86, nota 38. Zular, R. Org, entre parênteses, Criação em Processo, Ensaios de Crítica Genética, página 186. Talvez a angústia do processo criativo resida justamente nesse ininterrupto embate com o fracasso. O, abre aspas, fracassar de novo, o fracassar melhor, fecha aspas, na visão Bechtiana. Daí a dificuldade de se concluir a obra, de se considerar que ela esteja pronta. O fim do processo representa apenas, abre aspas, um ponto final suportável, fecha aspas, na medida em que, abre aspas, o artista se vê diante da impossibilidade de determinar o último absoluto, fecha aspas, nota 39. Ibid, página 187. No polo oposto a esse, encontra-se a tentativa de determinação do ponto de partida. Buscar a origem da obra, o exato momento do primeiro impulso. Não passa de ilusão. Isto porque uma obra engendra a seguinte. Dentro dessa já existem os elementos embrionários dos esporos daquela. O percurso criativo está marcado por elos, conexões, continuidades insuspeitas, mesmo em momentos de ruptura. Segundo Salles, abre aspas, a abordagem do movimento criador, como uma complexa rede de inferências, reforça nossa contraposição à visão da criação como uma inexplicável revelação sem história, ou seja, uma descoberta sem passado e futuro. Fecha parênteses, nota número 40. Ibid, página 188. O processo, traço, no constante diálogo entre o sensível e o intelectual, traço, rearticula, promove combinatórias
e associações de elementos, o que o faz estar sempre numa zona limite de intensidades e hesitações, de pulsões e recalcamentos. Ele tem a tarefa de tornar visível o nebuloso, de dar forma ao vago e ao abstrato. Salles vai discorrer também sobre a tensão entre limite e liberdade, em que, por um lado, o artista tem possibilidades infinitas para sua criação e, por outro, ele deverá enfrentar e constranger a sua obra às leis intra- e extraprocessuais. Pois, abre aspas, criar livremente não significa poder fazer qualquer coisa, a qualquer momento, em quaisquer circunstâncias, e de qualquer maneira, mas fazer seleções e tomar decisões. Limites internos ou externos à obra, 3 pontos em colchete, oferecem resistência à liberdade do artista e revelam-se como propulsores da criação. Fecha aspas, nota 41, Ibid, página 195. Além do que, muitos desses limites podem ter sido criados pelo próprio artista, como mecanismo interno de embate ou como instrumento de autoestimulação. Por fim, caberia ainda falar sobre a questão do inacabamento relativo ao processo. Há sempre uma diferença insuperável entre aquilo que o artista deseja realizar e aquilo que ele de fato consegue. Daí, o processo, e o objeto dele resultante, estarem fadados à incompletude. Porém, ao contrário da resignação, essa permanente insatisfação é ativa e propulsora. É justamente por essa busca inalcançável da melhor obra possível que o processo nunca finaliza. Ou seja, entre aspas, o objeto acabado pertence a um processo inacabado. Nota 42. Ibid, página 199. Essa luta infinda entre acabamento e inacabamento, essa sensação de uma obra, página 87, que sempre fracassa sem se concluir, de um processo esticado até o último dia de apresentação, de um estar sempre, entre aspas, em obras, remetem ao tipo de espetáculo em processo que vivenciamos no Teatro da Vertigem. 3.8.2 Ideia de colaboração. O segundo vocábulo da expressão processo colaborativo materializa a dimensão coletiva do fazer, o construir junto, o criar compartilhado. Esse aspecto múltiplo e associativo caracteriza toda a estrutura do processo, que é marcado pela pluralidade e precisa se organizar de forma a atender sua natureza multivocal. Determina também uma conformação estética contaminada, contraditória, com a memória de várias mãos impressa no corpo da obra. Porém, antes de tudo, talvez coubesse a pergunta sobre o que motiva essa força de agregação. O que caracteriza esse estar junto entre aspas? Partindo de uma perspectiva mais abstrata, poderíamos recorrer às reflexões filosóficas de Jean-Luc Nancy sobre o sentido de comunidade, do viver em comum. Segundo ele, por exemplo, abre aspas, não há comunhão, não há o ser comum, há o ser em comum. 3 pontos em colchetes. A existência só é para ser partilhada, mas esta partilha, 3 pontos entre colchetes, não distribui uma substância nem um sentido comum. Ela só partilha a exposição do ser, a declinação de si, o tremor sem rosto da identidade exposta. Ela nos partilha. Fecha aspas, nota 43. Nancy, J.L., La Communauté des Ouvriers, Mesnil-sur-Strée, Christian Bourgogne, editeur, 2004, página 208 a 209. Essa instância da exposição pessoal, da divisão não de coisas ou de objetos, mas da partilha de nós mesmos, uns com os outros, parece ficar ainda mais acentuada dentro de um grupo de teatro. O labor comum se alimenta do tutano dessas diferentes identidades, das memórias e dos desejos pessoais, os mais recônditos, de segredos que são, entre aspas, revelados, ou encobertos pela metamorfose cênica, em improvisações e workshops. A questão do comum vai reaparecer no conceito de multidão de Antônio Negri, que procura distanciá-la da ideia de, entre aspas, uniforme ou de, entre aspas, idêntico. Ela também não teria nada a ver com o, entre aspas, igualitário. Segundo ele, multidão não pode ser vista como sinônimo de, entre aspas, massa, informe e descaracterizada, mas como uma, abre aspas, multiplicidade de singularidades, fecha aspas, que buscam, abre aspas, construir de maneira cooperativa formas e instrumentos comunitários,
fecha aspas, nota número 44. Negre A. 5 lições sobre o Império. Rio de Janeiro, DPIA, editora, 2003, página 45 a 46. Ora, não é justamente essa tensão entre singularidades criativas que funda a dinâmica do processo colaborativo? Ele afirma ainda que, abre aspas, tais singularidades mantêm certamente sua força própria, página 88, mas a mantém dentro de uma dinâmica relacional que permite construir, ao mesmo tempo, a si mesmas e ao todo, fecha aspas, nota 45. Negre A. 5 lições sobre o Império. Rio de Janeiro, DPIA, editora, 2003, página 142. Parece-nos surpreendente como essa conceituação poderia ser utilizada, quase sem nenhuma adaptação para definir o modo de criação compartilhado que estamos tratando aqui. Porém, como se organiza esse comum? Para o sociólogo italiano, o problema, abre aspas, não é juntar indivíduos isolados, mas construir de maneira cooperativa formas e instrumentos comunitários e conduzir ao reconhecimento, entre parênteses ontológico, do comum. Fecha aspas, nota 46. Ibid, página 45 a 46. Essa afirmação do, entre aspas, singular, do, entre aspas, subjetivo, e não do, entre aspas, individual, dentro do, entre aspas, múltiplo, proporciona-nos uma chave bastante útil para pensar o processo colaborativo. Isso porque nele, quanto mais radicalizada estiver cada singularidade artística, mais potente e eficiente ocorrerá o processo de criação. Tal percepção fica reforçada quando, mais à frente, Negri acrescenta que o trabalho da multidão é um produto das relações entre singularidades, e especialmente em sua definição de multidão. Abre aspas. Comunidade de diferenças, onde as singularidades são concebidas como produção de diferença. O comum, entre parênteses da multidão, nunca é o idêntico. Não é comunidade, fecha aspas, nota 47. Ibid, página 148. Ou seja, uma noção já bem distante daquela anunciada por Piscator, ao propor uma, entre aspas, comunidade homogênea. Pois a homogeneidade ali revelava um projeto de aparar ou pacificar as diferenças, em nome da consolidação de uma ideologia e de um projeto artístico único. Aqui, ao contrário, quer-se acirrar as diferenças, colocá-las em choque, em litígio, fazendo com que as singularidades produzam cada vez mais diferença, mais heterogeneidade. A singularidade, por sua vez, abre aspas, é feita do conjunto e faz o conjunto, fecha aspas, nota 48. Ibid, página 159. Baseados nessa abordagem, poderíamos definir o processo colaborativo como um conjunto multifuncional de subjetividades que constroem simultaneamente a si mesmas e ao todo, produzindo uma obra de natureza heterogênea, não hierarquizada e multidisciplinar. Daí, pensamos que a criação coletiva poderia ser vista como a associação de artistas polivalentes, sem função definida, em contraposição ao processo colaborativo, de caráter multifuncional. Pois, para esse último, é fundamental a manutenção das funções artísticas e o diálogo objetivado entre elas. O sociólogo italiano vai ainda mais longe, concluindo que, abre aspas, o trabalho hoje, para ser criativo, deve ser comum, ou seja, produzido por redes de cooperação, fecha aspas, nota 49, Ibid, página 153. Essa ideia de rede, de processos determinados por redes relacionais, vem também sendo utilizada por vários outros pensadores, como eixo paradigmático para refletir sobre a cultura e a arte contemporânea. Cecília Almeida Salles, em sua obra mais recente, estuda os processos de criação, página 89, justamente a partir dessa visão reticular. O seu interesse central é, abre aspas, pensar a criação como rede de conexões, cuja densidade está estreitamente ligada à multiplicidade das relações que a mantêm. No caso do processo de construção de uma obra, podemos falar que, ao longo desse processo, a rede ganha complexidade à medida que nossas relações vão sendo estabelecidas. Fecha aspas, nota número 50. Salles, C.A., Redes da Criação, Construção da Obra de Arte, Vinhedo,
Editora Horizonte, 2006, página 17. Baseada nas análises de André Parente, que vê na noção de rede a instauração de um, entre aspas, pensamento das relações, em contraposição a um, entre aspas, pensamento das essências, Salles vai apresentar as características fundamentais dos processos contemporâneos de criação. Abre aspas, simultaneidade de ações, ausência de hierarquia, não linearidade e intenso estabelecimento de nexos, fecha aspas, nota 51. Ibid, página 17. Aliás, a defesa da eliminação de hierarquias, e também da simultaneidade de ações, como característica da cena atual, aparece na definição de Hans Thies Lehmann, do teatro pós-dramático. Segundo ele, um princípio geral do teatro pós-dramático é a deshierarquização dos recursos teatrais. Essa estrutura não hierárquica contraria nitidamente a tradição que, para evitar a confusão e produzir a harmonia e a compreensibilidade, privilegiava um modo de concatenação por hipotaxe, normatizando a sobreposição e a subordinação dos elementos. Com a parataxe do teatro pós-dramático, os elementos não mais se concatenam de modo inequívoco. Nota 52. Lehmann, H.T. Teatro pós-dramático. São Paulo, Cossack Knife, 2007, página 143. Evidentemente, a ênfase colocada por Lehmann nessa deshierarquização repousa sobre a obra em si e na sua recepção por parte do espectador. Contudo, é oportuno conectar essa supressão de hierarquias ao percurso de feitura da obra. É aí onde a dinâmica do processo colaborativo tem uma de suas âncoras centrais. Podemos, de fato, pensá-lo como um processo relacional, reticulado, construído a partir de múltiplas e móveis interações. Na dimensão intragrupal, essa rede de conexões ocorre entre todos os criadores envolvidos. Porém, ela se dá também em dimensão extragrupal, dos artistas com o seu entorno, seja por meio da pesquisa de campo ou de ações pedagógico-artísticas na comunidade, seja pela interferência dos espectadores na construção da obra. Nesse sentido, o conceito de Salles de, entre aspas, criação como rede em processo, cabe inteiramente aqui, pois se trata de um modo do fazer teatral alicerçado no contato, nas contaminações, nos pactos, nas mútuas afetações, no estímulo às interferências como forma de desenvolver a criação. Segundo a autora, as interações são, abre aspas, responsáveis pela geração de novas ideias ou possibilidade de obras. Fecha aspas, nota 53. Salles, ca.op.cit. Página 34. Página 90. Ela invoca ainda Edgar Morin, nos seus estudos sobre complexidade, o qual define as interações como, abre aspas, ações recíprocas que modificam o comportamento ou a natureza dos elementos envolvidos. Supõem condições de encontro, agitação, turbulência e tornam-se, em certas condições, interrelações, associações, combinações, comunicações, etc. Ou seja, dão origem a fenômenos de organização. Fecha aspas, nota 54. Salles, C.A. Redes da Criação, Construção da Obra de Arte, página 24. Um pouco mais à frente, Morin conclui que, abre aspas, a realidade, no entanto, é feita de laços e interações, e nosso conhecimento é incapaz de perceber o complexo, aquilo que é tecido em conjunto, fecha aspas, nota 55. Ibid, página 24. Aliás, refletir sobre o processo colaborativo à luz das teorias da complexidade não deixa de ser estimulante, pois é da natureza desse modo de criação se constituir como processo complexo e multicomposto, repleto de ambivalências e plurivalências. Por exemplo, ao pensarmos em fenômenos e formas de organização, o processo colaborativo se assemelha aos dos sistemas dinâmicos, abre aspas, situados em algum ponto entre a ordem na qual nada muda, como pode ser o caso das estruturas cristalinas, e o estado de total desordem ou caos, como é o caso da dispersão da fumaça. Fecha aspas, nota 56. Morin, E, Ciurana, ER, Mota, R.D. Educar na Era Planetária.
O pensamento complexo como método de aprendizagem pelo erro e incerteza humana. São Paulo, Cortez, ed. 2003, página 46. Essa forma de organização, que não tem a rigidez do teatro tradicional, nem a falta de norte de experiências totalmente à deriva, nos auxilia a entrever um tipo de organização mais móvel, permeável, aberta ao imprevisto, baseada numa estrutura com fundações mais maleáveis. Um processo que é capaz de instaurar o caos e se nutrir dele, mas sem com isso tornar-se seu refém. Nesse sentido, a questão das funções volta a desempenhar papel importante. Recordamos-nos da palestra do físico teórico Nelson Fiedler Ferrara, aos alunos do curso de direção teatral da ECA USP, no segundo semestre de 2004, em que ele defende a complexidade como um fenômeno distinto de entropia. Segundo ele, dada a dificuldade crescente em se conhecer a fundo qualquer assunto, por suas inúmeras camadas, desdobramentos, vasta bibliografia disponível, grande quantidade de pesquisadores, centros de referência no mundo todo, etc., a saída não se encontraria mais na multiespecialização, ideia, vale lembrar, defendida pela criação coletiva. Ao contrário, o exercício da complexidade consistiria em trocar, dialogar, compartilhar o conhecimento aprofundado de sua área com a de outros especialistas em áreas distintas. Tais imbricamentos e retropolinizações seriam capazes de produzir novos conhecimentos e criações, evitando o risco da superficialidade.